Televisão de varredura lenta. Origem Wikipédia, a enciclopédia livre. SSTV, edicionando aqui. Para o canal Televisão Estatal do Sudão do Sul, consulte Sudão do Sul Television. Transmissões de SSTV inclusam frequentemente sinais de chamadas de estação. RST relata a recepção e radioamador Jagões. Televisão de varredura lenta, SSTV, um método de transmissão de imagens usado principalmente por operadores de rádios amadores para transmitir e receber imagens estáticas via rádio em preto e branco ou em cores. A televisão de varredura lenta, SSTV, um método de transmissão. O termo técnico para SSTV é a televisão de banda estreita, analógica, transmissão televisão. Requer canais de larguras pelo menos de 6 MHz, pois transmite 20 a 25 molduras por segundo. Nos sistemas NTSC, Palm ou Corsican, mas geralmente você SSTV só leva ao máximo 3 kHz de largura. É um método mais lento de transmissão de imagem estática, principalmente por você tomar a transmissão a partir de cerca de 8 segundos para 1 minuto, dependendo do modo usado para transmitir o quadro de imagem. Como sistemas de SSTV operavam frequências de voz amadora usadas em ondas curtas, também é conhecido como IC por operadores de rádio amador, rádio VHF e UHF. História. O conceito de SSTV foi introduzido por Coulthard MacDonald em 1957 e 58. Ele desenvolveu o primeiro sistema SSTV usando um monitor eletrostático e um tubo Viticom. Naqueles dias parecia suficiente usar 120 linhas e cerca de 120 pixels por linha para transmitir o branco-branco imagem estática de um telefone 3 no canal kHz. Os primeiros testes foram realizados ao vivo da banda larga, presumo 11 metros, que mais tarde foram dados ao serviço do CB nos Estados Unidos. Na década de 70, duas formas de receptores de impressão de papel foram inventadas por uso precoce na exploração espacial. O astronauta Gordon Cooper, transmissão de SST da FE-7. O SST-TV foi usado para transmitir do lado de leste da Luna 3. O primeiro sistema de televisão do espaço foi chamado Challenger 3D e foi usado a bordo da Vostok. Vostok foi baseado em um projeto anterior que usou duas câmeras com persistência de Li-23 tubos de inoscope. Sua saída foi 10 quadros por segundo em 100 linhas por sinal de quadro de vídeo. Vostok 2 posteriormente utilizado no melhor sistema de televisão 400/line referindo como Topaz. O sistema de geração é Crashet. Incorporar visão de ancoragem sobre precisão de datas de ancoragem, etc. Foi introduzido a partir de 1975. Um conceito similar, também chamado SSTV, foi utilizado na FE-7 como sob os primeiros anos do programa da NASA Apollo. A FE-7, quarto transmissões uma quadra a cada 2 segundos. A imagem de varredura lenta NASA da Lua. As câmeras Apollo SSTV foram usadas para transmitir imagens do Apollo 7, Apollo 8 e Apollo 9, assim como a televisão Apollo 11 módulo lunar da Lua. NASA tinha tomado todas as fitas originais e apagou por uso de transmissões subsequentes. No entanto, o Apollo 11 pesquisa e restauração da equipe formada em 2003 rastreou a mais alta qualidade
metragem entre gravações comprometidas à primeira transmissão, reunindo as melhores imagens. Então, contratada fez de restauração de filmes especialistas para aumentar a degradada preto e branco para um filme colorido. Para um filme, convertê-lo em um formato digital e com documentos de arquivo. Sistema de primeiros. Progressão. Sistemas comerciais começaram a aparecer nos Estados Unidos em 1970 após FFC havia legalizado o uso da SSTV por operadores de rádio amador a nível avançado em 1968. O modem iria gerar tons de áudio entre 1200 e 2300 Hz, sinais de imagens tom de áudio percebidos. O áudio poderia ser ligado a um receptor de rádio e o transmissor. Os sistemas atuais. Um sistema moderno, tendo ganho terreno desde o início da década de 1990, utiliza um computador pessoal, um software especial no lugar do arquivamento personalizado. A placa de som de um PC de processamento especial age como um modem. A tela de computador fornece a saída. A pequena câmera digital ou fotos digitais oferece a entrada. Um espectrograma do início da transmissão de SSTV, cabeçalho de calibração, códigos de VIS, scanlines RGB e pulsos de sincronismo, modulação. SSTV usa modulação de frequência analógica e cada valor diferente de brilho de imagem recebe frequência de áudio diferente. Em outras palavras, a sequência de sinal se desloca para cima e para baixo, designando claras ou mais escuras pixels, respectivamente. Cor é conseguida enviando o brilho de cada componente de cor, geralmente vermelho, verde e azul, separadamente. Esse sinal pode ser transmitido a um transmissor SSB, que em parte modula o sinal do portador. Há um número diferente de modos de transmissão, mais comuns são Martin M1, popular na Europa, o Scott S1 escrito nos Estados Unidos e usando destes a transparência de imagem demora 114 ms ou 110 segundos. E alguns modos preto e branco tomam apenas 8 segundos para transferir uma imagem. Cabeçalho. Um cabeçalho de calibração é enviado antes da imagem. É constituído por um tom de líder 300 milissegundos a 1900 Hz. 10 milissegundos quebra a 1200 Hz para um tom de 300 milissegundos líder a 1900 Hz. Seguindo por um código digital de VIS, a sinalização de geral para identificar o modo de transmissão utilizado. O vídeo consiste em pedaços de 30 milissegundos de duração. O código começa a 1 bit de início a 1200 Hz, seguido a 7 bits de dados. LSB primeiros 1100 Hz durante 1 e 1300 Hz para 0. O mesmo bit de paridade segue bit de paragem de 1200 Hz. Por exemplo, os bits correspondentes aos números decimais 44 ou 32 implicam que o modo de Martin M1 considerado um número representa Scott S1. Scanlines. Cartão de teste de digitação lenta. A transmissão consiste de linhas horizontais digitalizadas a partir da esquerda para a direita. Os componentes de cor são separados de linha após a outra. A codificação
Usando de cor e a ordem de transmissão pode variar entre modos. A maioria dos modos por usar o modelo de cor RGB, alguns modos são preto e branco com apenas um canal a ser enviado. Outros modos de usar modelo de cor WC, a qual consiste a luminância, crominância, as mudanças de frequência de modulação entre 1500 a 2300 Hz correspondendo à intensidade do componente de cor. A modulação analógica, mesmo porque a resolução horizontal é geralmente de 256 a 300 pixels. Eles podem ser amostrados como qualquer taxa. A relação de aspecto de imagem é convencional de 4:3 linhas no momento de que você termina a 1200 Hz. Impulso de sincronização horizontal de 5 milissegundos. Após todos os componentes de cor, a stat-linha de som é enviado. Em alguns modos, o impulso de sincronização encontra-se no meio da linha. Modos. Abaixo está uma tabela com alguns modos mais comuns e suas diferenças. Esses modos compartilham muitas propriedades, como sincronização, frequências de nível de cinza, correspondência. Sua principal diferença é a qualidade de imagem, que é proporcional ao tempo necessário para desfilar a imagem nos casos no modo AVT. Relacionado aos métodos de transmissão de dados síncronos e a resistência do ruído conveniente pelo uso de entrelaçamento. Família desenvolvedor de nome, cores, tempos e linhas. AVT, bem, Blish, WAWA, aliás, AEA, 8, BW1 de RGB de 8 segundos e 8 vezes 28. C6W BW ou 1 de RGB de 16 por 256 por 128. BW 16 ou 1 de RGB ou 16 segundos. 128 por 256. BW 32 ou 1 RGB de 32 segundos ou 256 por 256. 24 RGB. 24 segundos, 128 por 128. 48W RGB. 48S 256 vezes 128. 48H RGB. 48 segundos, 128 vezes 256. 104 RGB, 94 segundos, 256 vezes 256. Martin Emerson M1 RGB, 114S 240, a primeira potência. M2 RGB 58S 240, a primeira potência. SSTV do robô 8BW ou DRGB ou B. 8 segundos, 120, 12WV, 12S, 128 Luna, Chroma 32/32, 120. 24WV, 24S 128 Luna, Chroma 64/64 vezes 120. BW 32 ou 1 de RGB ou B. 32S 256 por 240. 36WV. 36S 256 Luma Chroma 64/64 vezes 240. 72WV, 72S 256 Luma Chroma 128/128 vezes 240. Scott Ed Murphy S1 RGB. 110S 241, a primeira potência. S2 RGB 71 S240. Modos Scott Martin realmente VS 250 scanlines. Os primeiros 16 são geralmente você escala uma escala de cinza.
O modo AVT da família chamada por Amiga Video Transceiver originalmente foi concebido por Ben Blish, N4JI, então AA7AS, para um modem costume anexado a um computador Amiga que eventualmente foi comercializado pela empresa AEA. Os modos Scott e Martin foram originalmente implementados para melhorias de ROM para a unidade de computação SSTV Robô. Os horários de linha exata para o modo Martin 1000 são dados nessa referência. Os modos de SSTV Robô foram desenhados por robôs de colaboração para sua unidade de SSTV própria. Todos os 4 conjuntos de modos SSTV estão agora disponíveis a vários sistemas SSTV PC residente e já não depende de hardware original. AVT. AVT é uma abreviatura de Amiga Transceptor de Vídeo, modems e software e hardware desenvolvido mesmo para sistemas Black Belt. Por volta de 1990, o computador de casa da Amiga, popular em todo o mundo antes da família IBM PC, ganhou qualidade autossuficiente com a ajuda de cartões especiais de som. Esses modos AVT diferem radicalmente dos outros modos mencionados acima, em que eles não têm impulso de sincronização horizontal per line, mas sim usar o sinal vertical para padrão VIS, para identificar um modo de trem de pulso digital, líder de armação pré-linha, a linha é o quadro a tempo contando para um lado e depois permitindo que o trem de pulsos para ser bloqueado no tempo a qualquer ponto único 32, onde pode ser resolvido ou demodulada com sucesso após qual eles enviam os dados de imagens reais, de uma forma totalmente síncrona, tipicamente de modo entrelaçado. Interlace sem dependência de sincronização e reconstituição interline dá modos de AVT para melhor resistente do vídeo de qualquer um dos modos SSTV. Imagens de quadro completo podem ser reconstruídas de uma resolução reduzida, mesmo com todo quanto a metade de sinal recebido foi perdido em bloco sólido, interferência desaparecer por causa de características de entrelaçamento. Por exemplo, primeiro as linhas ímpares são enviadas, em seguida as linhas pares. Se um bloco de linhas impares são perdidas, as linhas pares permanecem. Uma recursão razoável de linhas ímpares pode ser criada por uma interpolação vertical simples, resultando em um quadro cheio de linhas onde as linhas pares não são afetadas. Se as linhas ímpares são bons atualmente, as linhas ruins são ímpares. São substituídos por uma interpolação. Esta melhora visual é significativa por ter perdido a bloco contínuo não recuperável de linhas de modo de transmissão não entrelaçada. A interface é uma variação do modo opcional, no entanto, sem ela, grande parte da resistência do ruído é sacrificada. Computadores mais antigos, por vezes, é necessário pensar na capacidade de combinar precisamente timing de sincronar dos quadros durante longos períodos. Os modos de AVT são usados principalmente no Japão e nos Estados Unidos. Há um conjunto completo de termos de contagem de linha preto e branco, cores de digitalização de 128 e 256. As barras de cores e bares de tom de cinza podem ser opcionalmente cobrir a parte superior ou inferior, mas os dados de imagem full frames disponíveis para menos operadores qual é o contrário. Frequência: usando um receptor capaz de demodulação da banda lateral única, a transmissão de SSTV pode ser ouvida em segundas frequências. Banda sideband frequência 80 metros, 3.845 kHz,
3.370 na Europa e LSB 43 metros. 6.925 kHz rádio pirata USB 40 metros. 7.170 kHz, 7.165 na Europa, LSB, 20 metros, 14.230 kHz USB, 15 metros, 21.340 kHz USB, 10 metros, 28.680 kHz USB, 11 metros, 27.700 kHz rádio pirata USB, média, vídeo externo. Vídeos mostrando imagens e o som gerado com enviados como SS áudio no YouTube.